né? Uhum. Aí, quando eu entrei para o magistério, alguma coisa já tinha mudado. Aí foi o final, foi em 84, foi bem o período onde finalizava o período daquele momento que o país passou, né, de uma regime, política, né? Um regime militar, né? Uhum. E estava entrando num processo de democracia. Foi outro momento em que estava meio perdido o negócio, assim, bom, o que vai fazer, o que não vai fazer? Ficou todo mundo meio assim. Mas pode ter o quê? Uma manifestação de livre pensar. Por quê? O que é pior de tudo, acredito, a censura, né? Na vida, é a censura. A censura diz assim, você não pode gostar disso, você tem que gostar daquilo que eu falar que você tem que gostar. E a pior coisa do mundo é alguém decidir por você aquilo que você deveria escolher. Ou se está pensando, não pode falar. Fica calado que o que a gente está falando é verdade absoluta. Entendeu? Então, assim, aí quando você descobre que aquelas aulas de história que você teve lá nas séries iniciais não era bem aquela história no Brasil, você começa a falar assim, poxa, o que me ensinaram? O que eu aprendi dessa época? Aquilo foi uma educação realmente? Então, mas eu tive a oportunidade de experimentar tanto como aluno e depois ter o discernimento de comparar com o que eu vivenciei. Então eu falo assim, olha, com todos os defeitos que teve depois da democratização, que você pode escolher seu governador, seu prefeito, Campos do Jordão não elegia prefeito, cidade turística não elegia, você escolher presidente, com toda essa bagunça política que acabou, né, gerando por conta de poder... Ainda assim, a gente tem a liberdade de escolher. Sim, a República Democrática, ela vai trazer esse legado, né? Vai trazer esse legado, entendeu? Então, é esse parâmetro. Então, eu vou falar assim, desde quando eu entrei na educação, até quando eu saí, que eu me aposentei, falar que não teve alguma evolução, teve. Mas as políticas públicas, elas sempre esbarraram num problema muito grave, que eu sempre apontei isso, inclusive em sala de aula. Qual o problema será? A burocracia? O que é o problema que emperra a educação? A burocracia é uma delas, mas não é só a educação, né? A burocracia é no nível geral. Só para dizer, eu estou no controle. No nível geral, é muito... É tanta gente querendo fazer coisa errada que se cria tanta regra que fica difícil cumprir a regra, porque aí o pessoal fica mais fácil fazer coisa errada. Tá amarrando, né? É uma coisa meio bagunçada, né? Mas o que eu falo, assim, não é só na educação. Você pega na educação, na saúde, na segurança... Quem faz a lei não usa a lei que faz. Não se aplica, seria isso? Não, aplica. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quem faz a lei para a educação? Nós vamos falar assim, bom, no município, vereadores, no estado, os deputados estaduais, né, no âmbito federal, os senadores os deputados federais, o presidente sanciona, põe lá, entendeu? Então, as pessoas que criam a política, principalmente a política macro, aquela política que vai vir, né, que tem que ter, essa política macro, tem que ter, o país tem que ter uma política educacional para o país, certo? O Estado tem que ter uma política educacional para o Estado, a cidade tem que ter uma política educacional para o município, a escola tem que ter uma política educacional para aquele bairro, onde ela está. Entendeu? Para poder gerir a realidade ali. O que acontece é o seguinte, no topo da pirâmide, né, o alto escalão do Ministério da Educação, da Secretaria Estadual de Educação, dos deputados estaduais, dos deputados... Eles não usam a escola pública. Então fica muito fácil você fazer a regra para o outro usar, mas você não usa, os filhos deles não estudam na escola pública. Seria dizer assim, então, eu vou gerir e administrar um lugar que eu não tenho a mínima noção de como funciona e de quem é a clientela. Não tenho a mínima noção. Porque meu aluno não... Pode até chegar, uma vez eu estive com um deputado, ele já era deputado, era candidato à eleição, ele sabia tudo sobre a questão da legislação de Fundeb, na época era Fundef, de Fundef, como é que funcionava. Mas a escola em si... Nunca visitou. Ele poderia ter visitado, mas o que é um deputado ir na escola? Todo mundo vai tomar banho, todo mundo vai arrumar a escola, entendeu? Assim, seria legal o cara chegar de supetão, entrar na escola e ver como é que ela é, passar um dia lá. É aquela visita, né? Arruma a mesa, arruma tudo, né? O diretor fica sabendo que aí ele vai. É uma coisa normal, alguém vai visitar você na sua casa, você arruma a casa. Né? Então, mas eu acho que esse é um problema crucial. A lei ser feita por quem não usa. Então, vou dar um exemplo. O debate agora é escola integral. Escola integral. Eu escuto lá, não, vamos fazer o país inteiro ser escola integral. Nós temos um problema.
cada político tem 4 anos para fazer as coisas e a possibilidade desse final de 4 anos ele sair. Uma possibilidade, ele pode ganhar a reeleição mais uma vez, seja reeleito. Ele pode ficar 8. Os projetos educacionais macros, eles vão demorar 20 anos para começar a dar resultado. Sim. Então você imagina só, num bairro onde tem uma escola com 400 alunos de manhã, 400 alunos à tarde. Certo? Sim. Aí você diz assim, bom, eu vou fazer escola integral. Você tem 400 alunos de manhã, você tem 800 alunos. Certo? Bom, quanto tempo leva para fazer uma escola? Isso vai depender de desapropriação de área, isso vai depender de aprovação de recurso, licitação, Para essa escola começar a sair de um projeto inicial, eu vou rapidinho, vamos contar hipoteticamente 2 anos. Mais o tempo de construção, mais isso, mais aquilo. Tá. Aí você pega uma cidade como Campos do Jordão. Para você construir uma escola, você tem que ter um terreno grande. Sim, todo um projeto, investimento. Terreno grande, tá certo? Você tem que ter um terreno grande. Aí você não tem terreno grande aqui disponível. O custo de imóvel aqui, terreno, caro, é caríssimo em relação a outras cidades. Né? Numa cidade como Pinda, Taubaté, você tem uma cidade inteiramente plana, e com áreas disponíveis e os imóveis são mais baratos. Aqui não, aqui você tem muito relevo, sim, né? A cidade tem muito morro, você não tem tantas áreas planas, as áreas planas são extremamente valorizadas, ou ficam em lugar de enche d'água, então você tem uma situação particular. Mas isso é uma situação particular. Agora, independente disso, você não vai fazer todo o país virar a escola integral até o final do seu mandato, se você for o presidente, sim, se você for o governador. Você depende de demandar. Você não pode pegar uma escola onde cabe 400 alunos, porque se eu tenho 400 de manhã, 400 à tarde, você tem 800 pessoas ali. O integral é... Você não tem como botar 800 onde a estrutura física daquele prédio é para 400. Entendeu? Por isso que eu acho que o projeto da integral ele começou assim, a ser um projeto modelo, né? Ele começou a surgir em alguns momentos, mas sempre tendo a escola estadual, até para poder equiparar isso que você está falando, né? Por investimento, por tempo, por terreno, por uma série de questões. Mas existe essa promessa de que assim, o país inteiro vai virar integral, e aí assim, demanda-se tempo, demanda-se orçamento. Outra coisa também, se você colocar o aluno o dia inteiro na escola, ele dobra o custo dele. Né? O custo aluno ano, né? Que no caso da verba do Fundeb, ele vai ser maior também. Você vai ter que destinar recursos para isso, tanto na esfera federal quanto estadual ou municipal. Ou seja, vai ter que aumentar, certo? Agora, vai ter verba para tudo isso, né? Aí, na contrapartida, eu acho que a maior pouca vergonha que o país tem hoje na esfera política é esse dinheiro destinado à eleição. Sim. Entendeu? Num país onde você vive vivendo através da mídia, que tantos % da população não tem acesso a saneamento básico, né? Que você vê a dificuldade que é a condição do professor dentro da sala de aula, você vê tanta desestrutura, principalmente em lugares mais distantes do país, onde não chega, o poder público não chega, e aí agora se aprovou 4 bilhões, né? Quanto eu vi no noticiário, falei assim, sabe, num país que é assim, né, onde você tem tanta necessidade, aí não, mas eles bateram o pé, o presidente do Senado, ou do Congresso, não lembro se que criticou isso, achou que tinha que ser menor, não, bateram o pé e falaram, não, vamos manter isso. E os dois cabeças disso foi o PT e o PL, quer dizer, os dois que tiveram aí, né, na maior disputa, gestão, né? Um sai da gestão e o outro entra, isso mantém. Então, quando você tem uma situação dessa, como que você vai acreditar que vai ser um bom projeto? É uma necessidade. A escola integral é uma necessidade. Sim. Mas como vai ser um bom projeto, sendo que você vê que o interesse nem sempre é esse, é que seja um bom projeto. Sim. Sendo que o interesse é que seja uma boa campanha. Então, sobre a questão da integral, eu posso falar assim que eu estou dentro de uma, né? O projeto é extremamente importante, é interessante, é um formato ímpar, né?
eu vejo que, de fato, forma realmente o jovem para a área acadêmica, a área da faculdade, enfim, dá a ele uma estrutura para que ele possa enfrentar a vida de frente, com competência, com protagonismo, com conhecimento, e que ele possa fazer escolha, não a sociedade escolher ele, não o emprego escolher ele. Isso é fato. O porém é isso que você colocou. Às vezes isso demanda muito tempo, investimento, e nem sempre dá conta de ter várias escolas integrais, mas seria o ideal. E aí vem aquela questão que você falava, né? Acaba virando esse discurso e massa de manobra eleitoreira em épocas e vésperas de eleição, né?